terapia é uma terapia multidisciplinar cristã. Sim. Então, o nome já diz, Uhum. é só mesmo para cristão. Certo. Por quê? Porque tem pessoas que não acreditam, Uhum. né? É o cristianismo mesmo. Sim. Então, depende ali, né, da conversa com a pessoa. é, se eu percebo que a pessoa ela tem uma intimidade com Deus, Uhum. sabe? Se eu percebo ali que ela tem uma intimidade com Deus, eu acabo me aprofundando um pouco, porque eu já deixo claro, né, Reinaldo? Porque Uhum. por que que eu estudei terapia e não psicologia? Porque a terapia, ela me deixa livre para usar o nome de Deus. Sim. E isso também me chamou a atenção quando eu conheci. Então, nessa questão da TMC, eu uso quando eu percebo que a pessoa está com um trauma Hum. e que eu posso encaminhar ela, conduzir ela para essa TMC, porque a TMC, nós convidamos Jesus para entrar na cena com ela, Aham. certo? Então, assim, não é para todas as pessoas, mas eu acabo muitas vezes juntando as duas Uhum. terapias, dependendo do caso, para a mesma sessão. E aí é a hora que, para muitos casos, a conta fecha. Com Pra maioria, certeza. né? É. Pra grande maior parte. Quando a pessoa ela chama ali, é interessante isso, mas quando a pessoa eu conduzo ela e eu falo para ela: "Olha, é você e Jesus agora. Uhum. Chama ele Certo. e deixa ele fazer". É impressionante, mas assim, a pessoa ela volta assim, né, que eu quero dizer, ela abre os olhos Uhum. e ela tá impactada, né, porque a presença de Jesus, ela é É real, real, é real. ela é real, né. Não que Jesus não faça parte da outra, não Aham. é isso, Aham. mas nesse caso específico, em alguns casos específicos, eh, eu peço para a pessoa fazer isso, porque às vezes o trauma é tão grande que a pessoa precisa ali, sabe, ter um toque de Jesus ali de uma forma diferente, de uma forma proposital, E que cura de sabe, verdade, e né? que cura de verdade. Uhum. É, E assim, ó, tem diferença entre tratar a emoção e tratar a emoção com Deus, né, que é sobre o que a gente tá falando. Mas você já viu casos, assim, onde não era só emocional? Que a pessoa tinha alguma coisa, assim, que podia ser espiritual também, que você conseguiu identificar ali no processo? ah, sim, É, sim, né, bastante, tem né? bastante. Por isso que, eu sempre levo meus clientes à questão espiritual. Sim. Em si, você busca Deus, né, Uhum. você tem uma vida com Deus? Uhum. Muitas vezes eu falo para o meu cliente, eu falo assim: "Olha, você precisa de Deus". Sim. Porque não tem coisas na nossa vida, Deus em primeiro lugar, mas assim, ele deixou a medicina, sim, para a gente Uhum. usar, deixou a terapia, sim, para a gente usar, mas tem certos momentos, tem algumas coisas que é só É Deus. sempre Deus, né? É sempre Deus. Mas em algumas coisas específicas, eu falo para o meu cliente, eu tenho essa liberdade de Uhum. falar: "Você precisa buscar a É Deus". sobre dependência, né, Lu? Exatamente, porque é corpo, alma e Aham. espírito, né, o equilíbrio. Aham. Então assim, eh, estando longe de Deus, dá para curar as emoções? Dá, Uhum. dá para curar as emoções, mas vai ficar faltando, Vai. vai ficar. E assim, da mesma forma que tem essas pessoas que estão, sei lá, de certa forma, se afastou um pouco, tá um pouco resistente, e tem essa volta, né, esse voltar pra Deus, quer dizer, Deus nunca saiu, mas esse voltar. Mas também existe casos, assim, de pessoas
que talvez nasce em berço muito religioso e às vezes dá um tipo de resposta assim, "Ah, Deus vai fazer pra mim", mas no sentido assim de não querer olhar para a situação dela específica, tipo como se tivesse terceirizada. Ela não volta para ela para buscar cura, porque é muito individual, né? Cada pessoa teve seus conflitos, teve seu espaço geográfico, né? Teve cultura, família e tudo mais. E é muito individual, que é a parte emocional. Mas assim, porque eu vejo, às vezes, pessoas, a palavra serve alienada, mas sabe? Meu, Deus tá aqui, ele vai ajudar, mas se você não buscar individualmente aonde tá ali o cerne dos seus conflitos, dos seus traumas, é a famosa fé sem obras. Porque você vai falar, Deus vai salvar, mas é igual remédio, né? Você tá com dor de cabeça. Você tem um sintoma, mas Uhum. você precisa identificar a causa. Sim, E eu acho que muitas pessoas terceirizam aí, tipo assim, e tem uma oportunidade de voltar para ela mesma, né? De fazer essa introspecção e tentar identificar na onde realmente é o gargalo ali dos traumas delas. Só que daí ela vai e como se usasse Deus como uma fuga para não se enxergar, entendeu? Isso que eu quero dizer. É tipo assim, gosto de falar, né? Descobrir a verdade e a verdade vos libertará. E a uhum, verdade individual de cada um, né? Porque crença. Crença, ela não se sustenta. Só que por ser crença, em algum momento você teve que inventar. A verdade, aí quando você vai e se lança e quebra a crença, você vê a verdade. A verdade te liberta, né? sim. Então, isso quer dizer assim, no lance do fanatismo, isso acontece assim, às vezes pessoas de. Ah, o seu caso no começo, né? Você começou da. Exatamente, é isso que eu ia falar agora. Exatamente isso. Eu fiz por muito tempo isso, Aham. né? Eu dizia, meu psicólogo é Jesus, Uhum. e eu ficava esperando Jesus me curar. Uhum. E aquilo se passaram anos, né? Então, depois eu entendi, né, que Deus ele já queria ter me curado há muito tempo. Uhum. Só que ele queria usar um psicólogo, ele queria Sim, usar alguém, sim, né? Assim como ele deixou a medicina, né? A medicina sim. tá aí para ser usada. Mas é um baita de uma quebra de paradigma mesmo, né? Porque Sim. assim, ó, eu sempre encarei é, terapia pra louco, sabe? Quando foi a virada disso aí? Eu tenho os dois irmãos psicólogos, né? E o mais novo, ele passou um processo assim da adolescência dele, é, meio difícil e tudo mais, e foi através de ele começar a fazer terapia, né? Até a igreja, ela disponibilizava lá, terapeuta, e eu vi mudanças nele assim, surreal. E a boa parte das pessoas tem esse olhar, né? Que você buscar um terapeuta, mas não sou louco. Tem um preconceito, né? Tem um É, preconceito. E principalmente, sei lá, eu não sei. Algumas igrejas agora estão integrando, né? Estão trazendo bastante parte da psicologia junto. sim, Mas aí cai nisso, né? Muitas pessoas às vezes perdem a oportunidade de buscar cura real por causa dessa resistência, né? sim. Mas às vezes é medo, né? É, Medo de né? se expor, né? Medo do julgamento. Sim. Eu tive um cliente que ele tinha muito medo de julgamento. Uhum. Então, na terapia, primeiro eu tive que deixar ele confortável. Eu dizia sempre para ele, não tem julgamento, tranquilo, até que ele foi se abrindo. Então, assim, é um processo até para começar a falar, né? Aham. Porque às vezes o bloqueio é tão grande, a dor é muito grande, né? Que a Uhum. pessoa acaba não querendo mesmo. É muito mais fácil, né? Se Deus pode curar, claro, Deus pode curar. Seria, então, na nossa mente, né, como eu pensei lá atrás, eu pensava lá atrás, era muito mais fácil Deus me curasse que eu não ia precisar me expor para Uhum. nada, para ninguém, né? Mas a vida não é assim, não é assim que Deus fez, né? Se fosse assim um passo de mágica, né? Não O fa- que que nós Isso que eu ia falar, não aprenderíamos? ia fazer muito O que, sentido. né? Exatamente, qual o sentido da nossa vida? Tudo que eu passei na infância é que assim, é, não vem ao caso agora, Aham. mas tudo que eu passei lá, hoje, eu vejo que hoje eu posso ajudar pessoas com o que eu vivi lá Sim. atrás, com a minha experiência, Aham. né? Falar,
eu não morri. Eu Aham, passei pelo que eu passei e eu aham. estou aqui. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue. Se um pode, todos Todo mundo pode. podem.